terceiro tempo fora das 4 linhas. Agora na 10, prorrogação. Muito boa noite, estamos começando mais uma prorrogação aqui na Rádio 10. Eu sou o Renan Turra e estou na Fena Doce. Bom, Eduardo Torres, Eduardo. Boa noite. Certo? Não, tô procurando. Calma. Tô procurando. Rebelião contra mim, é isso? Tô procurando, deve estar ali com os guris do controle ali. Rapaz, boa noite, eu sei que tá falando, eu quero dizer que eu fui enganado, viu? Fui enganado. Eu achei que eu vim aqui comer um doce e até agora nada. Eu desisti de procurar. São 8 horas e 10 minutos. Tá um pouquinho atrasado porque a gente teve conectados com entrevistas muito especiais, mas eu quero dizer que a gente tá dentro do horário ainda. Inclusive, ele me chamou pra dar uma volta e antes, o Eduardo, eu achei que ele vai pagar o doce de repente antes do programa, né? Mas não, nada. Não, eu tentei procurar, eu não achei. Eu até achei que o Gabriel pudesse estar escondendo ali no comando, ele ou o Zé Tonini, mas não, eu não tô achando aqui no estúdio. Lamentável. Mas acharás, Eduardo Torres, que seu doce prometido está a caminho. Eu vou resolver. Será? É o bombom. Só acredito vendo. Morango, para esse rapaz aqui. Isso. À minha direita, quem está nos acompanhando no rádio10fm.com consegue ver que é o Eduardo Torres, e à minha esquerda o Heitor Araújo com o seu bombom de nozes. Exatamente. Se quiser trazer um camafeu de brinde também não tem problema, viu? Daí é demais. Isso já tá assim, o teu tu quer 2, tá louco? Bom, pelo atraso, né? Os doces e futebol é o que nós vamos falar hoje nesse programa especial direto da Fena Doce. Muito futebol, notícias boas e outras nem tanto. A gente começa pelas notícias nem tanto. Heitor e Eduardo Torres, o Brasil. Não, antes disso nós vamos lembrar que é verdade. Você pode nos acompanhar nessa câmera aqui? Sim. Nessa câmera aqui você pode nos acompanhar do rádio10fm.com em imagens. A 10 é a rádio oficial da Fena Show. A gente está com uma programação diariamente das 14 às 21 horas, direto aqui dos pavilhões do Centro de Eventos Fena Doce, na 28ª edição da feira mais doce do país. Você nos acompanha no rádio10fm.com, nos acompanha em 91.9 FM. Lembrando, claro, nosso Facebook, facebook.com/10fm91.9, o nosso Instagram, o @10fm91.9. O mais importante, mande mensagem para o WhatsApp do ouvinte no 991520610, 991520610. Faça como o Cássio Curso e o Luiz Curso. E também faça como o meu amigo, que tem uma turma sentindo saudades dele, presidente, uma vez presidente, sempre presidente, Ricardo Fonseca, ex-presidente do Grêmio Esportivo Brasil, está ligado conosco. Muito obrigado pela audiência, presidente Ricardinho, Cássio Curso, Luiz Curso, todo mundo que está nos acompanhando, mande mensagem e participe do programa conosco. Márcio das entregas está sempre ligado. Eduardo Torres, tem novidade. É verdade, tem você pode baixar o nosso aplicativo para celular e tablet no sistema iOS e Android, e agora o aplicativo da 10 Digital. Vá lá na Apple Store ou vá lá na Play Store do seu celular e coloque 10 Digital e você vai ficar surpreso. Quer dizer, surpreso não, quem tá acostumado com o padrão de qualidade da 10 sabe do que eu tô falando. Mas eu não vou dar muito mais spoiler, não. Vá lá, baixe o 10 Digital. Tem muita coisa boa, vale a pena. Falando de qualidade, e se surpreenderam com o estúdio da Rádio 10 aqui na Fena Doce. Falaram, nossa, é sensacional. Bom, pra nós não é surpresa, né? A primeira vez que eu tô vindo aqui no estúdio da 10 na Fena Doce, pra mim não tem surpresa nenhuma esse estúdio maravilhoso, porque a gente tá acostumado com a estrutura da Rádio 10 na sua sede oficial, mas aqui na Fena Doce não deixa comigo. Ô Renan, eu sou macaco velho de cobertura de Fena Doce. Eu nunca tinha visto nada parecido à disposição de emissoras de rádio. Eu tô nessa caminhada aqui no rádio em Pelotas desde 2010, eu nunca tinha visto nada parecido. A gente tem um espaço reservado para outros órgãos de imprensa aqui quase ao lado nosso aqui, um pouquinho mais adiante, mas não é nada parecido que esse espaço exclusivo que a 10
que a 10 está aqui, a gente está na bocada da cidade do doce, a gente está bem próximo da praça de alimentação, então é um ponto estratégico, é um ponto amplo e a gente tem espaço para colocar toda a nossa tecnologia de transmissão, para deixar você que nos acompanha totalmente acostumado com a mesma qualidade lá do estúdio da General Argolo 1008, 12 estúdios, também com uma recepção aqui na frente impressionante, mais uma vez. A 10, eu já nem digo que é inovação, mas é padrão 10 de qualidade. Qualidade. Mudando de assunto, falando de um padrão de qualidade bem mais baixo, infelizmente o Brasil teve mais uma derrota no Campeonato Brasileiro da Série C. Perdeu por 2-0 para o Mirassol. E, Heitor, vou te colocar na jogada, tá um pouquinho quietinho. Eu tô esperando. Mas que fase ruim do Brasil. Né? Pois é, né, Renan? O Brasil até fez um jogo talvez mais competitivo lá contra o Mirassol, numa postura mais defensiva do então técnico, né, o interino Cirilo. Segurou bem o Mirassol na primeira etapa. O Mirassol teve algumas chances, especialmente em bolas cruzadas, que vem sendo a principal dificuldade do Chavante na competição, mas até que o Brasil conseguiu competir, pelo menos, na primeira etapa. Aí no segundo tempo tomou os 2 gols e conheceu mais uma derrota na competição. Então é um pouco aquilo que a gente vem falando há bastante tempo, Renan e Eduardo. Não adianta o Brasil pensar que uma solução mágica de tirar o Testoni e trazer um novo treinador vai resolver todos os problemas do time, porque a gente fala há bastante tempo, o Brasil tem inúmeros problemas no seu plantel, no seu elenco. O Brasil não tem um time de ponta e talvez a gente está descobrindo isso ao longo da competição, talvez nem de tranquilidade de meio de tabela na Série C. O Brasil tem um elenco com inúmeros problemas, inúmeras deficiências e jogando contra um time da parte de cima, o líder da competição, mais uma vez o Brasil foi derrotado. Então é isso. Os problemas que o Brasil apresentou ao longo da competição voltou a apresentar contra o Mirassol sem o Gerson Testoni. Portanto, o Brasil vai precisar fazer muita coisa nessa competição, vai precisar trazer mais gente, não só um treinador, para tentar sair dessa situação muito complicada. O Brasil que agora é o lanterna da competição, né, Renan? Colocado agora do Brasil já começa agora a se movimentar para mandar embora jogadores. O Rômulo, eu já tenho informação que está deixando o clube, jogador que teve um péssimo desempenho, uma péssima passagem pelo Brasil, mas não só ele, o Bruno Paulo também, já viu o Instagram dele. E mais o Juliano Pacheco, né? Mais o Juliano Pacheco. O Cirilo falou sobre isso na coletiva pós-jogo, perguntado sobre algumas ausências, e ele disse, olha, o Bruno Paulo, o Juliano Pacheco e o Rômulo foram orientações da direção para que não viajassem, permanecessem em Pelotas. Então é meio óbvio que não iam ficar. Mas eu quero tocar num ponto que hoje faz uma semana, 8 dias, não, uma semana, da oficialização da demissão do Testoni. O Brasil é lanterna da competição e em uma semana não conseguiu contratar um treinador. Tentaram Rogério Zimmermann, tentaram Emerson Maria, tentaram Itamar Schulli, tentaram Leston Júnior, tentaram Rafael Lacerda e agora o último nome tinha sido o ex-treinador do ABC, o Moacir Júnior. Obrigado, Heitor. O Moacir Júnior, que foi a São Paulo, conversou com o grupo de jogadores, falou uma série de coisas, mesmo não estando fechado com o Brasil. Houve uma confirmação por parte da direção rubro-negra sobre os contatos adiantados com esse técnico. Confirmaram que era o Moacir Júnior, porém, eu fiquei sabendo hoje, nosso colega Marcelo Presso, lá da Coirmã Rádio Universidade também, foi uma apuração meio em conjunto, que ele tinha colocado algumas condições para fechar com o Brasil. E as duas principais eram as seguintes: colocar no mínimo uma folha salarial em atraso em dia. O Brasil hoje deve 2 meses e uns diazinhos do terceiro. E contratar de 4 a 5 jogadores.
O presidente Evânio tinha ficado de dar o retorno para ele hoje. Até às 18 horas, que foi o último momento que eu dei uma conferida com o pessoal que eu tô me informando, não havia tido nenhum retorno ainda. Será que é tão difícil contratar um treinador? Não pode ser tão difícil. Pelo amor de Deus, há 4 anos atrás... Tá até nos ouvindo, o Ricardinho. O Ricardinho demitiu a comissão técnica vice-campeã gaúcha, lá da Rússia, na Copa do Mundo. Vocês lembram? O Ricardinho tava na Rússia e demitiu a comissão técnica que tinha levado o Brasil para a final do Campeonato Gaúcho. Não é possível que não consigam contratar um treinador. Não é possível. E eu vou dar uma outra informação, então, em primeira mão, nem no meu Twitter eu larguei ainda. Se confirmar, que já deve estar confirmado, eu vou apurar, quero ver se eu trago até o final do programa, que não tem conversa mais com o Moacir Júnior, o nome que vai pra pauta é de Rogério Zimmermann. Volta a pauta depois é negativo. Isso não é chute, tá? Antes que essa cambada de chato de Twitter fique incomodando, é informação. O Brasil vai voltar a conversar com o Rogério Zimmermann. Informação para fechar o primeiro bloco. Eu acho que tem um algoritmo na internet que a gente fala assim, Rogério Zimmermann, e começa a subir a audiência. Coloca no Twitter. Coloca no seu Twitter depois do segundo bloco a audiência vai ser ainda maior. Vamos fazer um intervalo, já a gente volta direto da Fena Doce 10, muito mais que FM. Você que é o melhor ouvinte do mundo faz a diferença. Fique com a gente na 10, seja no site, aplicativo ou 91.9. O que importa é que você está aqui na melhor. 10 FM. Na Brascom, o mês dos namorados está imperdível. Opções de presentes para você acertar de primeira. Seu amor vai adorar. Uma linha especial de casacos, jaquetas, blusões, botas, coturnos e muito mais. Para todos os gostos e estilos e com o primeiro pagamento para 10 de setembro. Venha escolher com muito carinho e cuidado aquele presente com o jeitinho do seu amor. Na Brascom, você compra agora e começa a pagar somente em 10 de setembro ou em 10 vezes. Namorados Brascom, para os corações apaixonados. Já pensou em levar seu amor para uma noite especial no dia 12? O dia mais esperado para os casais. Promoshare Dia dos Namorados 10. Concorra a uma sequência de fundir para o casal, um kit especial da 10 com taças e vinhos, 2 ingressos para o show do Jorge Mateus e uma pernoite no I Love Pelotas. Para participar, você precisa fazer o seguinte: curtir a foto oficial da Promoshare no Instagram da TES, marcar o seu amor e seguir @10fm91.9, @fundiserrano, @motel I Love Pelotas e @fenashow. O sorteio será realizado no dia 10 de junho. Não perca tempo e concorra a este super presente. 10, muito mais que FM. Fundi Serrano, o seu cantinho da Serra em Pelotas. Fena Show 2022 e Motel I Love Pelotas. Estamos de volta com prorrogação aqui na Rádio 10. Tô mais feliz? Por que tá sorrindo aí? Deu tudo certo agora. Não, eu tô rindo da tua simpatia aí, olhando pra câmera. Estamos de volta, esperando, né, o momento certo. Por isso que eu tô rindo. Eu só acredito vendo. Agora, Eu acho que vai dar confusão, hein? Eu tô sentindo que vai dar confusão, hein? Tá atrapalhadinho. Não, mas é o preferido. O preferido não pode ser criticado. O preferido não pode ser criticado. Tu tá começando hoje, hein? Vou te dar uma dica assim, ó.
um pouquinho mais pra cá. Isso. Não tivesse aula com o Vanderlei Leivas mesmo, né? Esse é bom também. A unha é ruído? Sabia? A unha é ruído, não pode aparecer na... Bom, vamos seguir com prorrogação por aqui. Minha voz agora saindo um pouco mais alta. E aí o pessoal já dando feedback na hora de que tá saindo legal o áudio. Pessoal, estamos começando. Fazendo o que o amigo me mandou fazer. Colocando no Twitter aqui, pro povo vir. Lembrando que estamos direto da Fena Doce. O pessoal que tá passando aqui em frente ao estúdio pode até nos assistir. Vou dar um tchauzinho aqui também, ó, lá. Muita gente, aliás, tem feito isso. Exatamente. Dá um tchauzinho aqui. Agora eu dei um tchauzinho, o cara passou me olhando aqui, achou estranho. Fiquei impressionado com uma coisa. Eu tava aqui desde hoje à tarde, fiz meu comentário aqui pro resumo do dia à tarde. O comunicador mais popular desta feira, disparadamente, atende pela alcunha de José Tonin. O homem das multidões. Eu fiquei impressionado. Ótimas entrevistas. Não, é qualidade, alto nível. Atrasou o nosso programa, né? Não, mas pô, a prefeita Paula e o deputado Daniel, a gente entende, né? Eu acho que o Slabão tá mais famoso, com todo respeito ao Tonini que tá voando, mas acho que o Slabão ainda tá no número, pelo menos aqui, né? Aqui na bancada ele continua sendo o número 1. Esse é o... E a mulherada tem conversado bastante. Tomara não gere problemas por conta disso. Bom, pessoal... Profissionalmente, né? Profissionalmente. Exato. Segundo bloco começando aqui na Rádio 10, no programa Prorrogação, direto da Fena Doce, para falar agora do Pelotas. Heitor, o Pelotas conseguiu uma vitória importante, né? Porque deu a classificação à próxima fase da divisão de acesso. Jogar bem é outra história, não sei se isso aconteceu e, aliás, se não aconteceu, Heitor, tá demorando para acontecer. Renan, a gente sai da boca do lobo e até durante o jogo a gente escuta sempre as mesmas conversas, né? Esse talvez seja o pior jogo do Pelotas. Já virou praxe isso na boca do lobo e realmente o Pelotas ele não consegue ter nenhuma evolução e contra o Avenida eu tava cronometrando. Era questão de 15 a 20 minutos, não tinha sequer uma finalização do Pelotas e nem do Avenida. Então os jogos dessa divisão de acesso eles vêm sendo de uma pobreza técnica muito grande. E o Pelotas mudou o treinador, saiu o Piccoli, chegou o Badico, eu já falei sobre isso, eu acredito que são dois técnicos que têm até posturas semelhantes, mas o time não melhorou nada, viu? O Badico tentou ser um pouco mais sanguíneo, até após o jogo ele comemorou bastante com o torcedor, depois esteve ali na boca do lobo, batendo bumbo, imagem que saiu nas redes sociais, mas dentro de campo o Pelotas não evoluiu absolutamente nada. E aquilo que a gente fala pro Brasil um pouco vale para o Pelotas. Não é apenas o treinador que vai fazer essa diferença. O Pelotas não consegue evoluir porque não tem capacidade técnica no elenco. O elenco do Pelotas apresenta muitas deficiências e, além disso, o Pelotas vem apresentando muitas deficiências físicas. A gente nota que, se no primeiro tempo o Pelotas já não tem boas atuações, no segundo tempo, geralmente, chega lá pelos 25, 30 minutos, o time morre muito. Não aconteceu contra o Avenida, porque o Avenida teve um homem a menos e é importante a gente destacar. Essa vitória conquistada pelo Pelotas veio num erro muito grave de arbitragem. Não foi pênalti no João Vitor. Não concordo, foi pênalti. O João Vitor foi calçado, foi pênalti. Enfim, o João Vitor, na minha avaliação, ele força o contato, ele acaba caindo na lateral da grande área, o juiz marcou o pênalti e com isso o Pelotas conquistou a vitória. Mas pela produção dentro de campo, não era mais uma vez para o Pelotas ter saído vencedor. Eu não concordo, óbvio. Primeiro, eu quero dizer que eu achei os dois muito pênaltis. Tanto o do Avenida, que o Tadeu tirou até demais do goleiro, a bola deu na trave. E achei pênalti, eu tava assistindo lá das cadeiras cativas, o jogo lá do setor de imprensa, achei pênalti também. Acho que foi uma das poucas coisas que esse árbitro acertou no jogo, foram a marcação dos dois pênaltis. Achei a atuação do Pelotas no primeiro tempo extremamente apagada, mas eu venho falando sobre isso nos meus comentários aqui na emissora, quando eu reitero que a necessidade do Pelotas em ser tão ofensivo quando arma um time com 3 atacantes, ela é desproporcional com a matéria-prima que os técnicos têm à disposição. O Pelotas não tem qualidade para jogar com 3 atacantes. E a informação que eu tenho é bem clara, o Badico não vai abrir mão. Acho um erro. No segundo tempo,
no segundo tempo, eu vi uma leve melhora do Pelotas. Explico por quê. Primeiro porque não tinha como piorar. E depois, eu notei que com a entrada do Itaqui no lugar do Eliomar, que eu ainda gostaria de ver esses dois jogarem juntos por algum período maior de tempo, o Pelotas conseguiu ter mais a posse de bola no setor de meio campo. Não quer dizer que o Pelotas tenha chegado num estágio aceitável. Claro que não, tá muito abaixo. E a expulsão do Rafael Soares a 20 minutos, 19 minutos e meio, deu ainda mais facilidade. O Avenida me surpreendeu negativamente. Eu esperava mais do Avenida. Até cheguei ao estádio e comentei com alguns dirigentes do Pelotas que eu achava um jogo perigosíssimo, por conta do Márcio Nunes armar bem as suas equipes, de o Avenida ainda não ter perdido com o comando do Márcio, pelo Avenida sofrer poucos gols, mas o Avenida jogou tão pouco quanto o Pelotas. No primeiro tempo o Avenida terminou até um pouco melhor, mas no segundo tempo foi dominado pelo Pelotas, com todos os problemas técnicos que tem o Pelotas. Achei uma vitória importante pelas circunstâncias do jogo, mas discordo respeitosamente do Heitor, tanto na questão do pênalti quanto na questão do segundo tempo. Achei o Pelotas um pouco melhor no segundo tempo e passou, a meu juízo, pela parada do intervalo, mas principalmente pela entrada do Itaqui, que fez o Pelotas ter mais a posse de bola. Eu vou ficar repetitivo dizendo isso, mas eu presinto muitas dificuldades pro Pelotas. Então olha o que o Márcio das Entregas diz. Boa noite, galera do Prorrogação, aqui é o Márcio nas entregas, ligado no programa. O Pelotas, mesmo conseguindo a vitória, não melhorou em nada. Sigo falando, com esse futebol não sobe. O nível técnico do Pelotas segue baixíssimo. Só que eu prefiro fazer uma avaliação um pouco mais pormenorizada, gostasse dessa? Na quinta-feira, que é o Badico vai ter tido um pouquinho mais de tempo para trabalhar. Não sei se vai mudar muito, mas eu prefiro esperar a quinta-feira. O Badico, na verdade, ele fez uma alteração ali, né, de usar mais o Darlan e o Jardel como dois volantes. Aí ele teve o Eliomar mais como camisa 10 mesmo, um 4-2-3-1 mais bem formatado. E não deu certo na primeira etapa, né? O Pelotas continuou com muitas dificuldades na armação das jogadas. Depois, quando ele bota o Itaqui, ele recua o Jardel para fazer uma saída ali no meio dos dois zagueiros. Isso aí deu um pouquinho mais de qualidade, porque o próprio Jardel vinha muito mal no primeiro tempo. Inclusive, individualmente, o Pelotas vem devendo bastante, que talvez exceção do Igor Silva, do Jarro, e vai lá o Chico, né, que vem aparecendo bem. Individualmente... Chico foi bem, né? Vem aparecendo bem. E não é a primeira vez que ele vai bem, né? Ele tá conseguindo se destacar um pouquinho mais. Mas, exceto isso, individualmente o Pelotas é muito frágil. E eu não sei se os jogadores que estão aí conseguem render tão a mais. O Jardel, eu sei que consegue. Eu acho que o Jardel tá sendo um pouco prejudicado pela falta de sequência. Ele já mostrou, inclusive na competição, que ele pode render mais do que ele atuou na primeira etapa. Mas, de modo geral, esses jogadores que estão aí, eles não vão conseguir dar muito a mais. Eu acho que o Eliomar pode dar um pouquinho mais, o Kaique melhorou bastante em relação a ele mesmo, mas eu acho também que já bateu ali no teto. Então são essas fragilidades do elenco que o Pelotas vem mostrando ao longo da competição. Eu concordo contigo, Renan. Eu acho que na hora do mata-mata, quando o Pelotas precisar de fato vencer, o Pelotas vai ter muita dificuldade de conseguir isso. A grande realidade é o seguinte: não vai ser na técnica, não vai ser na bola, porque falta bola pro Pelotas, falta qualidade ao Pelotas. É um time competitivo, eu acho, capaz de competir. No segundo tempo o Pelotas competiu. No segundo tempo do jogo contra o Avenida, o Pelotas competiu. No primeiro tempo tiveram 3 jogadores que estavam sendo comprometedores. Os 2 laterais, o Maicon Campagnolo e o Otávio, e o Vavá. Eles foram comprometedores no primeiro tempo. No segundo, eles já não foram tão comprometedores. Até o Vavá, um pouco menos, porque o Avenida não atacou. Mas os 2 laterais que vinham muito mal no primeiro tempo melhoraram no segundo. E eu vejo o Pelotas com descambando para esse viés, para competir, para ser uma equipe que não vai jogar o fino da bola, não vai encher os olhos de ninguém, mas vai competir.
vai ser um time mais próximo do perfil do seu treinador. Porque, infelizmente, eu que sou um admirador, confesso, do trabalho do Piccoli, aquele Piccoli de 2019, que foi campeão da Copinha com o Pelotas, e em 2020 foi campeão da Recopa, que a gente via nitidamente o dedo dele no time, que era um time que pulsava, um time um pouco mais pegador, passou bem longe agora. Passou bem longe. Eu até acho, eu falei aqui que talvez ele não fosse o grande culpado dos problemas do Pelotas, mas tinha que fazer alguma coisa, optou por trocar o treinador. Mas o Pelotas me parece, a impressão que tive dos últimos 50 minutos, 45 mais os 5 de acréscimos, que o Pelotas está se preparando para virar um time que não vai jogar bem, não vai encher os olhos de ninguém, mas que vai lutar, ou pelo menos vai tentar lutar até o final. Falaste em preparação, Eduardo Torres, e falaste em não jogar bem. Hoje a gente teve a seleção brasileira, né, entrando em campo para encarar o Japão, ganhou por 1-0, gol de Neymar de pênalti. Atuação pobre em relação ao que a gente já conseguiu observar em outras ocasiões a seleção brasileira. Será que o fuso atrapalhou? Será que o teste de um novo ataque influenciou nesse desempenho um pouco abaixo dessa vez? Eu vi o primeiro tempo. Eu achei que a seleção jogou menos, que principalmente jogou contra a Coreia, por duas coisas. Primeiro, pela série de modificações que o Tite colocou na seleção brasileira hoje, mas principalmente pela retranca japonesa. Tem bateu, né? Que bateu bastante. Uma foto tirada da transmissão de cima, que o Brasil tentava entrar a toque dentro da área do Japão, com 3 ou 4 atacantes, e tinham 9 defensores japoneses dentro da área. Chegava a ser até engraçado. Até era o meme, o Brasil tenta atacar e o Japão coloca toda a sua população dentro da área. Só via os bonequinhos de cima com a camisa azul. Mas assim, o Brasil venceu, não jogou bem, mas as outras grandes não ganharam também hoje, né? E esse é um ponto interessante. A Argentina ganhou da Estônia 5-0, 5 do Messi. Esse é um ponto interessante, né? Tu colocaste que o Japão jogou bastante retrancado. É bom o Brasil fazer um amistoso contra uma equipe que se comporta assim, né, Heitor? Porque quando pegar um adversário muito abaixo, a tendência é exatamente essa. Não só adversários muito abaixo, né? Mas vai ter a Suíça e Sérvia no grupo. E a gente sabe que a Suíça e a Sérvia, a Suíça principalmente, tradicional, né? Joga muito atrás. Então, não sei se foi determinante para a escolha do adversário, mas porque também, sem conseguir marcar amistosos com os europeus, o Brasil tem essa dificuldade, né, de fazer amistosos mais competitivos, mas escolher um adversário que de certa forma vai emular aquilo que os seus adversários da primeira fase farão, especialmente esses dois europeus. A seleção brasileira que hoje teve Vinícius Júnior, Eduardo, atuando. O Vinícius Júnior eu vejo como quase um caminho sem volta para virar um titular da seleção brasileira. Porém, o Vinícius Júnior, o Vinícius é muito novo, né? O Vinícius tem 21 anos ou 22 anos. O Vinícius ainda não é o Vinícius do Real Madrid, o que é perfeitamente normal. O que eu vejo ainda como indefinição é o ataque da seleção brasileira. O Tite ainda não achou o ponto fulcraz da questão. Se joga com o Richarlison ou se joga com o Neymar por aquela função. Hoje quem jogou por ali foi o Neymar. E é bom entender assim, o falso 9 não é um jogador de lado posicionado como centroavante. É um cara que se mexe para desmontar a marcação, para abrir espaço para outros. Em determinado momento do primeiro tempo, o Neymar foi bem longe de buscar a bola. Mas o que aconteceu? Abriu um clarão dentro da área do Brasil. Aquilo ali é para passar o Lucas Paquetá, para passar o Felipe Coutinho, para entrar o Fred como elemento surpresa. Quem for questionar tem que entender que o Neymar ou qualquer um de falso 9 não é um jogador de velocidade posicionado. Serve para isso, para desmontar a defesa, para abrir espaço, uma série de coisas. Aliás, centroavante é um problema pro Brasil. É o Richarlison. Que não é um centroavante de ofício. Mas na seleção brasileira
foi aonde ele se portou melhor e vou além. De todos de referência, é quem deu o melhor resultado. Tanto nas Olimpíadas quanto nas eliminatórias, até mesmo na Copa América desse ciclo da Copa do Mundo. Se o Brasil tiver um centroavante, vai ser o Richarlison, o Neymar e Rafinha, o Vinícius Júnior na ponta. Se não tiver, Vinícius e Rafinha com o Neymar por dentro. Perfeito, agora são 8h40, 8:20. A gente vai fazer mais um intervalo, o último de prorrogação, já a gente volta pro terceiro e último bloco. Com a dúvida, será que chegou ou não chegou? As encomendas aqui pro estúdio da Rádio 10, a gente vai descobrir logo mais. 10 muito mais que FM. A 10 te coloca na pista pra dançar sem sair de onde você estiver. Deixe a 10 embalar a sua madrugada. Dance sem parar no melhor BPM do rádio. Balada 10. Sexta e sábado, das 10 da noite às 4 da manhã. Balada 10. A trilha sonora da sua festa. 10 FM e a hora certa. 8:20. Tem muitas novidades chegando na Magazine Rio Branco. A coleção Outono e Inverno tem tudo que você precisa para se manter quentinha nessa estação. Confira, tem muitas ofertas e preços incríveis. Roupão R$ 79,90, blazer R$ 49,90, leg a partir de R$ 39,90, blusa tricô R$ 49,90, conjunto soft a partir de R$ 49,90. Magazine Rio Branco, onde a qualidade e preço andam juntos. É por isso que você já sabe, né? Aqui é a moda do preço baixo. Estamos de volta com prorrogação aqui na Rádio 10, agora 8h42. Tá prosperando, hein? Tá prosperando. Até o final vai. E o cheirinho tá bom, né? Tá bom, mas a vibração da nossa produção não é por isso. É? Não, é outra coisa. A vibração é por outra coisa. Tu que coisa. não captou, Renan. Uma voz potente agora o pessoal gosta. A voz tá saindo bem eu queria dizer uma coisa. Eu tô aqui desde a tarde, hoje. Eu participei do... Qual era o programa que eu tava participando? Que é tanta programação que eu já nem sei. Não, antes do resumo do dia. Aquele que o Douglas e a Carol me entrevistaram ali na frente. Era o Toca Tudo. Eu participei do Toca Tudo hoje, é porque vai trocando os programas e eu ainda não gravei os horários. E eu tava conversando com a Débora Trecho e eu disse assim, eu vou cantar no teu programa, Débora. E a Débora dizia, não, no meu programa tu não canta. No resumo do dia eu fiz um comentário daqui ali, perto da Cidade do Doce. A Francine e o Douglas não deixaram eu cantar no resumo do dia. Se eu não cantar até as 9 horas da noite, eu vou subir no palco da Cidade do Doce e vou cantar lá no palco da Cidade do Doce. Eu só vi um não aqui. O Igor Slabão já me disse que leva a câmera pra me filmar cantando na Cidade do Doce. Então é muito provável que seja de lá. O pessoal tá dizendo aqui, eu ouvi o pessoal dizendo que aqui o senhor não vai cantar hoje. O Igor disse, eu vou contigo de câmera lá. Eu já falei com o pessoal da organização da feira, eu estou liberado pra cantar no palco que eu quiser na Feira Doce. Peço em nome da Rádio 10 que Mas eu vou, se não me deixarem cantar até as 9 da noite, eu posso cantar até aquela música do Cleiton Cledir. Pelotas, minha cidade, lugar onde eu nasci.
Então... Ando nos braços do mundo, mas sempre volto pra ti. Então quem perde é a Fena Doce, que não vai ter mais o Eduardo Torres cantando no palco, né? Porque ele já cantou no programa. Mas tem até dia 19 a Fena Doce. Aliás, fecha aqui em mim, por favor. Fecha em mim que eu vou chorar. Você que está nos acompanhando no radio10fm.com, siga nos acompanhando até o dia 19, porque todos os dias, das 2 da tarde às 9 da noite, a programação é toda aqui do nosso quartel-general dos pavilhões do Centro de Eventos Fena Doce. E você que está nos acompanhando no 91.9 FM para 17 municípios da região sul, troque para o radio10fm.com e acompanhe a programação em mais para você ver que parece que nós estamos no estúdio. Nós não estamos lá na Argolo 1080, estamos na Fena Doce, mas a qualidade é a mesma. Verdade. Aliás, o pessoal da segurança está vindo aqui para retirar o Eduardo, tá? Mas a gente não vai permitir isso. Eles não podem me tirar, sabe por quê? Fernando Ferreira disse que eu tenho acesso livre nesse local. Para cantar? Não, acesso livre. Acesso livre. Pra cantar e aí a conversa muda. Acesso livre. Bom, pessoal, lembrando que vocês podem nos acompanhar por imagens no radio10fm.com. Lembrando que tem um aplicativo agora. 10 Digital. Chegue lá na Apple Store ou na Play Store, busque por 10 Digital e baixe o aplicativo novo da 10, vale muito a pena. Eu baixei hoje. Igor Eslabão me ensinou a baixar, que eu sou meio devagarzinho. E estou com o novo. Tá na tela. Viu como eu sou devagarzinho? Mas eu já tenho no meu celular já o novo aplicativo da 10. Tá nos acompanhando com imagens, ou quem tá aqui na Fena Doce, passando perto do nosso estúdio, consegue apontar ali pro QR Code que tá na tela e baixar o aplicativo. Lembrando também que no 991520610, 991520610, é possível interagir aqui com a gente no programa. A gente fala agora no terceiro bloco sobre a dupla Grenal. Primeiro sobre o Inter, que conseguiu uma vitória inesperada, Eduardo Torres. 2-0 sobre o Bragantino fora de casa, do jeito que o Inter vinha jogando. E pelo primeiro tempo que o Inter fez, surpreendente. Realmente, principalmente depois do primeiro tempo, porque jogou muito pouco o Internacional no primeiro tempo, pelo fato de que eu até falei no meu comentário no resumo do dia hoje, os treinadores às vezes tentam simplificar e complicam. O Carlos de Pena, ele claro, há de haver uma explicação para esse jogador ter ficado no banco. Ele é o melhor jogador do Inter e ficou no banco de reservas por conta de um problema pessoal. Ele entrou e mudou o time. Como num passe de mágica. E como num passe de mágica, as imagens vão voltar para nós agora, ou não voltam? E olha o que tem aqui. Tchan, 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 tchan. Os doces. O passe de mágica de Carlos de Pena foi o mesmo passe de mágica de Renan Turra, colocando os doces. Até que enfim os doces estão aqui. Heitor já está até comendo. Foi por conta dessa questão poética que tu acabou de fazer um devaneio. É que o cara tem que ter um pouquinho, tem que ter um grau cognitivo, um QI um pouco mais elevado para pegar esse. Entendi. Essa questão. Inclusive ele mudou o roteiro, né? Porque desde o meio da tarde eu já sabia que os doces estariam às 20h55. Né? Exatamente. Era que a gente tinha deixado escrito. O pessoal acha que isso aqui é improviso, não, mas tá tudo roteirizado, inclusive as falas já são pré-programadas. Aliás, o Eduardo Torres estava com fome, o Heitor estava com fome, porque os dois já estão ali. Mas aí o Eduardo Torres quebrou esse protocolo. Gostei, porque eu tava precisando do doce. Eu peguei o gancho. O Eduardo tá com a boca cheia, ele vai falar daqui a pouco. Eu peguei o gancho. Heitor, por favor, vamos levar um pouquinho de educação também, vamos levar o Itu por enquanto, porque o Internacional venceu o Bragantino e era inesperada a vitória colorada, porque a fase não era tão boa, apesar da série invicta do Inter, né? Mas o momento não era bom. O Daniel foi preponderante para a vitória, especialmente no primeiro tempo, fez muitas defesas importantes. O Mano fez algumas mudanças na equipe, né? Optou por jogadores talvez com mais casca. Eu acho que talvez aí seja a explicação para a saída do Depena. Ele coloca o Gabriel para ser um volante mais marcador ao lado do Rodrigo Dourado. Aliás,
o Dourado tá cada vez menos justificando a sua escalação, né? Porque ele não consegue mais ser o volante combativo que ele já foi e tem as limitações, né, técnicas, que isso aí ele já apresenta há bastante tempo. Então talvez seja uma situação para o Mano reconsiderar. Mas depois do segundo tempo, Renan, o jogo foi meio que ficando a cara do Inter, né? O Bragantino começou a se desorganizar, começou a querer atacar a qualquer custo e também já com um trabalho um pouco mais pressionado, né? Com torcedores fazendo reclamações, o nome do Praxedes mesmo foi um que vem sendo bastante contestado. Então o Bragantino acabou tendo que atacar muito o Inter, mas não conseguiu transformar essa necessidade de ataque em situações de gol. E aí o Inter foi ganhando espaço, foi tendo contra-ataque e já ali pro meio da segunda etapa a gente perceberia que se fosse haver algum vencedor seria o Internacional. Então o Inter aproveitou essa oportunidade, talvez não merecesse a vitória, mas conseguiu. Teve alguns jogos que o Inter empatou e merecia ter vencido, então no final da balança o Inter conseguiu esses 3 pontos importantes que podem dar um pouquinho mais de tranquilidade pro Mano Menezes fazer o seu trabalho num ambiente que tá já bastante pesado lá no Internacional. Só pra encerrar ainda, pra gente tocar pro Grêmio. Comeu direitinho o pedacinho tá muito bom, eu queria seguir comendo, mas eu tenho que falar, infelizmente, então eu vou deixar pra comer após o programa. O Inter, vocês riem, né? O Inter teve o Depena no banco por, segundo o Inter, questões pessoais. E agora perde pro jogo de quarta ou quinta contra o Santos na Vila Belmiro. O Wanderson suspenso pelo 3º cartão amarelo. O Pedro Henrique, que ficou fora também por cartão amarelo, volta, deve ser o provável substituto, ou ele ou o Tyson, mas o Tyson também tá jogando uma bolinha desse tamanho. Mas são idas e vindas aí que eu não consigo entender, né? Eu tenho alguma dificuldade de entender. Como disse Francisco Noveleto Neto uma vez, ainda mata um treinador. E a rodada do Campeonato Brasileiro, 9ª rodada, que está tendo complemento na noite de hoje, né? Botafogo e Goiás estão se enfrentando no Newton Santos, por enquanto vitória parcial do Botafogo pelo placar de 1-0. Vitor Cuesta, conhece, né? Vitor Cuesta marcou o gol do Botafogo aos 45 do primeiro tempo. O Botafogo vai vencendo o Goiás pela 9ª rodada, o complemento da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Falar agora do Grêmio. O Grêmio, Eduardo Tois e Heitor Araújo, que não vem bem, mas que amanhã tem mais uma chance de se redimir com o seu torcedor. Enfrenta o Novo Horizontino na Arena e precisa muito da vitória. Precisa muito da vitória. Vai pra quem agora, né? Agora vocês deixaram a minha pessoa numa situação complicada, né? Tá bom o doce, né? Tá muito bom, tá muito bom. Eu não provei ainda. Precisa muito da vitória. Inclusive, o Eduardo, se quiser falar aí, eu vou comendo o teu doce aí pra não esfriar, tá? Não tem problema nenhum. Nós fizemos, eu e o Heitor fomos os garotos propaganda dos doces. Não tem por que tu deixar o doce e não provar, pra mostrar pra quem nos acompanha nesse momento, que são muitas pessoas pelo radio10fm.com. E também aqui, passando pelo estúdio da Fena Doce. O pessoal tá parando aqui, dando uma conferida. Que o doce é de verdade, que não é cenográfico. Renan, será que é de verdade também? Eu só vou saber depois do programa. E então a gente tem que comer. Mas o Grêmio joga amanhã e num horário bem atípico pro inverno, né? 9:30 da noite, numa terça-feira. Tanto que a expectativa de público da Arena é de 9 mil pessoas apenas. Aliás, deixa eu entrar nesse assunto, Eduardo, porque tem gente falando, a torcida do Inter, do Grêmio não tá comprando a ideia do time, não tá pegando junto, o público tem uma média mais baixa em relação a outros clubes, mas o Rio Grande do Sul tem essa desvantagem, né? É muito frio. É muito frio e o frio veio com tudo esse ano no começo. E assim, e também tem uma outra coisa. Grêmio, Inter, Juventude, Brasil, o Pelotas na Copinha, não tá facilitando pro torcedor, e o torcedor gosta de ir quando tá ganhando. O Grêmio amanhã vai enfrentar o Novo Horizontino, é um jogo que é longe de ser simples, é um jogo chato, é um jogo muito chato. O Grêmio tem que vencer, só que a gente falou muito, principalmente no último programa, eu e o Heitor,
sobre esse esquema que o Roger implementou com 3 zagueiros, e tu precisa ter um jogador carregador de bola, o armador no meio campo. E dentro do plantel, o único que tem essa característica é o Benítez, que não vem jogando absolutamente nada. O Roger inventou, ou melhor, reinventou Thiago Santos e Benítez. Benítez que se lesionou, né? Eu ia chegar aí. No jogo contra o Vasco, eu até não achei o rendimento do Thiago Santos de todo ruim, mas o Benítez não foi bem mais uma vez e acabou se lesionando durante a semana. Mais uma vez o Roger vai ter que improvisar. Pois é, a situação do Grêmio, Heitor, é tão delicada que amanhã, em caso de insucesso, ou seja, caso não vença, não descartaria a mudança na comissão técnica do Grêmio. O Grêmio tem um problema muito sério, né, que é o departamento de futebol, e isso aí não é exclusividade do Denis Abraão. Os nomes que o antecederam também mostraram um enorme desconhecimento, tanto de mercado quanto de gestão interna ali, mas aparentemente isso vai continuar, né? Será o mesmo departamento de futebol. O Romildo já anunciou que não vai fazer essa mudança, mas algo tem que mudar. Se não vai mudar o elenco, se não vai mudar o departamento de futebol, então é meio óbvio que essa mudança vai cair sobre a comissão técnica. Não vejo margem para ser diferente disso. E eu acho uma pena, mas ao mesmo tempo eu não acho tão absurdo assim, porque o trabalho do Roger também não é bom, né, Renan? O Roger vem tomando muitas decisões erradas e eu acho que não tá apresentando muito futuro esse trabalho do comando do Grêmio. Ao mesmo tempo, o Grêmio joga mal, é contestado e vai empatando, vai somando pontos, né? Tanto que tá ali, uma posição abaixo do G4. Quem disparou foi o Cruzeiro, que tá com 25, já tá 11 pontos à frente do Grêmio. Então, lutar por título já é bem mais complicado a gente falar nesse momento. Ele acaba... Exatamente, o time do Grêmio é abaixo com ele mesmo, eu concordo contigo. Mas isso aí também não é nenhum atenuante, né, para a situação do Grêmio. Pelo contrário, por que o Grêmio está abaixo dele mesmo? Esse tem que ser o questionamento. E eu acho que pro Grêmio voltar a ser o time da grandeza do Grêmio, passa por essa mudança do departamento de futebol, que eu já comentei aqui. Não é algo que deve acontecer, pelo menos não neste momento. Mas o Grêmio tá ali a uma posição abaixo do G4. Se o Roger conseguir, de certa forma, organizar melhor as peças que ele tem, se ele conseguir gerir melhor esse elenco também, porque o elenco do Grêmio é complicado, viu? O elenco do Grêmio parece que não faz muita força dentro de campo, né? Parece que não tenta sair da adversidade para conquistar os resultados positivos. Eu acho que esse aí foi um grande motivo do rebaixamento do Grêmio na temporada passada. Então, eu vejo com maior cautela este momento vivido, mas ao mesmo tempo o Grêmio continua ali no páreo e assim, né, Eduardo, vai conseguir, quem sabe, chegar no G4 no final da competição. É bem por aí, eu concordo, eu acho que não vai precisar de cautela, vai precisar buscar alternativas. Eu venho falando sobre isso. O trabalho do Roger precisa ser questionado, porque essas alternativas nas quais o Grêmio precisa achar não vem achando. Isso é perigoso. O Cruzeiro já disparou. Eu ainda acho que o Grêmio vai entrar no G4 e não vai sair mais, mas não há perspectiva de melhora. Isso que é o mais preocupante de tudo. Eu não vejo perspectiva de melhora no Grêmio, como não vejo perspectiva de melhora no Brasil, como não vejo perspectiva de melhora no Pelotas. Então, a falta de perspectiva de melhora é o que deixa a gente mais descrente numa possibilidade de mudança de quadro. Eu coloco o Grêmio uma situação um pouco diferente, porque eu não considero, por exemplo, como eu considero o elenco do Brasil e do Pelotas, o elenco do Grêmio ruim para a competição que ele vai passar. É da média, né? Eu acho que até um pouco acima, porque o Grêmio tem uma dupla de zaga muito boa, tem alguns bons nomes do meio para frente. Então eu acho que o Grêmio precisa de alguma mudança mais estrutural mesmo, não é nem questão de jogadores. Eu acho que jogadores o Grêmio tem, mas tem alguma coisa acontecendo ali internamente no clube que nem Roger, nem Filipão, nem Wagner Mancini, nem o Renato vinham conseguido dar jeito. Então, quando
quando muitos treinadores passam e a coisa não melhora, é sinal que tem alguma coisa além que tá atrapalhando o desenvolvimento do time. Perfeito. Eduardo Torres, faz um favor pra mim ou não? Fecha o programa aí que eu vou fazer uma refeição. Mas com o maior prazer, depois de ter cumprido a tua promessa. Obrigado a todos que estiveram ligados conosco. O Prorrogação fica por aqui. Voltamos na quinta-feira. Muito obrigado aos nossos comandantes da nave, o Zé Tonini e o Igor Slabão. Nós, com Prorrogação, voltamos na quinta. Porém, a Prorrogação da 10 continua e de manhã ela continua normal e a partir das 14 horas ao vivo, em vídeo, aqui na Fena Doce. 10, a rádio oficial da Fena Show. Valeu, gente. Tchau, tchau.